Queremos fazer um Quarta Convida bem bacana, o Quarta Convida Podcast, onde nós vamos ter uma pessoa entrevistada. Vamos sair um pouco desse formato comum, convencional, vamos para esse formato do podcast. Olá, obrigado por estar conosco em mais um Quarta Convida. E como você sabe, toda última quarta-feira de cada mês nós temos o Convida Cast. Trazemos aí uma pessoa, um convidado, ou às vezes um casal, para batermos aquele papo, sempre com um assunto interessante e que com certeza vai prender você aí algumas horas sentado aí, ouvindo e participando, assistindo o nosso ConvidaCast. Agradeço a você pela sua fidelidade, peço, gostou? Compartilha, faz o positivo, divulga para nós, porque a gente precisa muito da divulgação sua do nosso programa, tá ok? Então hoje está conosco aqui a Elzinha, como carinhosamente nós a chamamos, tá? Então a Elzinha, a gente vai falar de onde eu conheço a Elzinha. Eu conheço a Elzinha da Batista da Lapa. Isso. E vocês que acompanham o ConvidaCast, lembram que alguns meses atrás nós gravamos a Mocidade Antiga. Eu, Enéas, o Ayrton, o Daniel, falamos muito sobre aquela época da mocidade. E a Elzinha é daquela época da gente ali. Então eu vou pedir que você se apresente, Elzinha. Você tem filhos, como é que é a tua vida? Dá um resuminho rápido aí para a abertura, para o pessoal te conhecer. Vamos lá. Eu fui da Igreja da Lapa desde sempre. Nós nos conhecemos realmente na Igreja da Lapa, na época da mocidade. Mocidade, chegou, anos 80, tempo, né? Depois você foi ali, assumiu a presidência da mocidade e tal, e eu já estava lá. Não ia sair para a União de Adultos ainda, porque eu era rebelde. Não, mentira, brincadeira. Eu era jovem também. Mas essa turma mesmo do Enéas, do Ayrton, né, daquela galera da mocidade. Enfim, eu sempre fui da Igreja da Lapa e... deixa eu falar mais do que de mim. Eu sou formada em pedagogia, sou professora, sou intérprete de Libras. Naquela época na Igreja da Lapa eu só estudava, né? Não tinha assim, não sabia o que seria, não tinha assim grandes expectativas para um futuro. A gente vivia ali naquela época, a gente tinha assim uma rotina de igreja bem mais, não vou dizer rígida, mas nossas frequências na igreja, nossos compromissos na igreja eram bem assíduos, né? Nós éramos muito mais assíduos na questão da programação da igreja e a minha vida era comum, mas eu nunca pensei assim que eu fosse chegar na área profissional que eu cheguei depois e que me formei como professora, acho que por profecia do meu pai, porque meu pai dizia, eu quero filha professora. Ele era o orgulho. Você tem a Helena. A Helena e a Esmeralda. Esmeralda eu não lembro. A Esmeralda é a mais velha. Quando você chegou na Igreja da Lapa, ela já havia saído da igreja, porque assim, na verdade ela se casou com um pastor, e eles foram pastorear, ele foi pastorear em Jundiaí, depois ele voltou para uma igreja em Cajamar, depois aconteceram as intempéries da vida, eles acabaram se separando. Mas é a minha irmã mais velha. E a Helena é minha irmã mais nova, que você conhece. A Helena ela frequentou naquela época, isso, junto à juventude, né? Que é mais da tua faixa etária ali, ela é 2 anos mais nova que eu. Então, naquela época, eu estava até comentando aqui, naquela época 2 anos era muita diferença, né? A galerinha de 16 queria estar junto com a gente, que tinha 19, a gente, você é criança. Vai falar. Hoje não dá. Hoje, imagina, 2 anos é nada, né? Mas é isso, e hoje eu trabalho com Libras. Eu estava atuando na área de educação até 2 anos atrás, mas deixei. E agora eu tô só com Libras mesmo. Legal. Você é mamãe? Vida. Sim, eu tenho um filho lindo de 30 anos hoje, casado, não tenho netos ainda. Mas parece que estão ensaiando. Vai ficar com inveja, do meu terceiro tá caminho. Não me fala. Eu tô doida pra encher de carinho sem ter responsabilidade de corrigir, que essa é a melhor parte, acho que dá. Essa é a melhor parte de ser avô, né? Ser avô, eu acho. Pega, quando chora, vai com a tua mãe. Isso deve ser muito bom. E é isso, hoje eu trabalho com Libras independente, eu tenho algumas empresas que eu presto serviço. Trabalho muito na igreja, porque na verdade Libras entrou na minha vida, não sei se seria essa a sua segunda pergunta, mas eu já vou até aproveitar, porque no processo de formação
Libras entrou na minha vida. Eu frequentei a Igreja Batista de Cotia durante algum tempo, porque eu me mudei para Cotia, né? Eu me casei, me mudei para Cotia. E eu frequentava a Igreja Batista de Cotia, eles tinham um ministério com surdos lá. E aquilo me impressionava, porque eu dizia, gente, não é possível que eles entendam aquele monte de gesto ali, aquela coisa toda. E eu me encantei. E um ano depois que eu estava lá, um pastor, foi o aniversário do Ministério de Surdos, e veio um pastor do Sul. Na época ele estava na Igreja Batista de Curitiba, o pastor Marco Antônio Arrian. É uma referência na comunidade surda, é um líder, assim, maravilhoso. E ele veio fazer participar das comemorações do aniversário do Ministério, e ele fez um apelo para as pessoas que quisessem trabalhar com Libras, não apenas interpretar, mas que quisessem se envolver no Ministério. E naquela época o Henry era pequenininho, tinha 4 aninhos, 3, 4 aninhos, eu não estava envolvida em nenhum ministério. Você já era professora? Ou não? Não, ainda não era professora, eu estava mais como dona cuidando da família mesmo. Porque na época o Walter tinha uma empresa e a gente estava juntos na empresa e tal. E aí o foco era mesmo mais cuidar da família, auxiliar mesmo, né, na empresa. E nessa época eu fui, e quando ele fez esse apelo eu falei, olha, eu não sei em que eu posso ajudar, mas eu quero servir, porque na Igreja da Lapa, desde sempre, eu trabalhei em todos os ministérios. Joias de Cristo, depois da Bandinha, depois Mensageiras do Rei, depois com o pessoal dos adolescentes, que era uma turma muito boa, o pastor Paulinho, o pastor Wagner, aquela turma legal, assim, que era muito comprometida, e nós tínhamos ar livre, visita em presídio, eu sempre fui muito ativa na igreja, né? E aí, depois que me casei, fiquei um pouco mais acomodada. E aí, nessa época, mudando para a Igreja Batista de Cotia, eu estava apartada dos ministérios. E quando houve esse convite, aquele foguinho queimou lá no fundo, assim, eu falei, poxa, eu vou servir nessa área. Eu sou serva por excelência. Nunca fui líder de nada, nunca tive aspiração de ser, admiro os irmãos que assumem liderança, os pastores, e mesmo da nossa turma, né? Tanta gente que saiu e está liderando, assim, eu acho maravilhoso, mas isso nunca queimou em mim, sabe? Sim. Mas eu sempre gostei muito de servir, muito, muito, muito. E aí eu disse, poxa, eu estou aqui, estou no banco, eu quero alguma coisa para servir. E quando o pastor fez esse convite, o pastor Marco Antônio, depois da pregação, eu falei, eu vou. E aquilo queimou do meu coração, assim, de uma forma tremenda. Aí eu fui, eles iam começar um curso de Libras, eu fiz o curso básico de Libras. Na verdade, você nem sabia direito como é que era a coisa. Não sabia nada. Eu ficava admirada olhando as pessoas lá na frente. Eu olhava para o grupo de surdos e olhava para o e falava, gente, será que eles estão mesmo entendendo? Parece assim uma coisa... Porque eu não entendia que era uma língua, eu não entendia nada daquilo. Mas admirava muito o trabalho. E era uma igreja bem humilde. E tinha um grupo grande de surdos que frequentava lá. Enfim, eu fiz o curso de Libras, gostei, de uma turma de 30 terminaram 3, eu entre esses 3. E eu fui procurar uma formação na área, porque eu realmente me interessei, gostei e conheci muitos surdos. E na área de Libras é engraçado, depois que você começa, é muito difícil você voltar. Porque a gente faz amigos. E se hoje os profissionais na área de Libras são poucos, há 25 anos atrás, nossa, era menos ainda, né? Era uma carência muito grande. Então, os surdos precisavam de alguém para estar junto, no médico, ou numa visita de alguma coisa, em várias nas igrejas, áreas. Então, nem pensar, na comunicação, então, pouquíssimas igrejas tinha, né? Por isso que muitos intérpretes também começavam na área de Libras nas igrejas, porque era interpretando ali para o surdo, para trazer a palavra mesmo, né? E não tinha, ninguém nem se pensava em profissionalização e nada. E foi assim que eu comecei. E aí fui conhecendo mais surdos, outros surdos fora da igreja, e aí eu conseguia já levá-los para passear, conseguia, né, me comunicar com eles, muito devagarinho, mas como tudo, a gente vai evoluindo. Ninguém nasceu andando, ninguém nasceu falando, a gente foi aprendendo tudo. E eu fui aprendendo também. E o que era meu ministério virou a minha profissão anos depois. E é uma bênção, assim, eu tenho sido realmente muito Você ficou quanto tempo na igreja lá em Cotia? Na igreja de Cotia,
Eu acredito que ficamos lá uns 10 anos, uns 8 anos. Mas nunca tirei minha carta da Lapa. Eu dizia, pastor Davi, daqui eu não saio, vou deixar minha carta aqui. Porque nós frequentávamos até pela questão da proximidade de casa. Mas o Henry, logo que começou a estudar, estudava na escola da Igreja Batista. Então nós tínhamos ali a modelo cristão, que é no complexo ali da Igreja Batista da Lapa, né? Então nós tínhamos muito contato. Os nossos amigos todos eram ali, né? E nós queríamos muito também que o Henry crescesse. Eu queria que ele crescesse no ambiente que eu cresci, de dentro da igreja, com amigos cristãos, né, que faz muita diferença. Se antes, para mim, eu sentia diferença, eu imagino, e eu via já essa diferença no desenvolver da tecnologia, na globalização. Isso trouxe tantas mudanças para as influências na sociedade, tantas influências boas, porém acredito que muito mais negativas. E como mãe, você como pai vai entender, e as mães que vão entender também esse temor, né? Como vai ser, porque a gente sabe que até uma determinada idade a gente que alimenta segura, a cestinha, né, dos nossos filhos. A partir de um tempo você põe e ele tira. Você põe alguma coisa e ele tira, ou aceita, ou... Depois de uma determinada idade ali, dos 12, 13, já fica mais difícil você conseguir colocar alguma coisa na cestinha, porque eles já vão fazendo as próprias escolhas, e a partir dali é joelho no chão e vai para o mundo. E é isso, mas a base, nós sabemos que a base é o que vai sustentar a partir dali, né? A palavra já diz. Como diz a palavra, vai ficar aquela semente, né? Exatamente. Ela fica mesmo. Ensina a criança no caminho. Aquele é o caminho. Se mais tarde ele optar por conhecer outros caminhos, aí nós não temos mais a responsabilidade. A nossa responsabilidade é de orar e colocar no altar diante do Senhor todo o tempo e clamar diante do Senhor no memorial, porque eu sou muito dessa. Senhor, eu te entreguei desde antes de nascer, toma conta, é teu. Então, por mais que escolha os caminhos, traz de volta. Então, toca no coração, traz de volta. E foi assim, com o Henry, a minha experiência, nunca sonhei em ser mãe, mas quando o Henry nasceu, foi outro divisor de águas na minha vida. É filho único, então imagina, né? Mimado? Não, quase nada. Quase nada, né? Pouco. Mas é educadinho, sempre foi educadinho. Então, isso manteve também o nosso vínculo com a Igreja da Lapa, né? E aí, depois de um tempo, eu comecei a servir em outro ministério, eu voltei para São Paulo, eu me separei por condições adversas aí, então eu voltei para São Paulo. Você ficou um tempo fora de São Paulo? Em Cotia, nós morávamos em Cotia, pertinho, grande São Paulo, né? Mas para vir aos domingos era mais complicado e nós optamos por frequentar a igreja de Cotia ali perto, né? E aí levávamos o Henry para a escola bíblica também, ainda tinha essa, né? Aí quando ele entrou na escola oficialmente mesmo, já na idade do ensino escolar do primeiro grau, né? Já começou a frequentar a escola modelo cristão, o que pra gente também é um suporte, não deixa de ser um suporte. Não que a responsabilidade da educação passe a ser da escola, mas não deixa de ser um suporte. Reparte um pouco, né, da responsabilidade. E o ambiente cristão, então eles faziam, eles até hoje, eu acredito que ainda tem, eles têm um modelo de ensino, né, de uma boa escola, mas eles têm as regras, eles têm os devocionais todos os dias, e ali ele fazia, cada aluno era responsável um dia por um devocional, por ler um versículo. Era muito bonitinho, porque ele sabia que tinha essa responsabilidade, né, e às vezes a gente fazia até alguma atividade, eu lembro que, desenterrando a memória, um dos versículos que ele apresentou no dia do devocionalzinho dele foi a história da aliança de Deus, né, com o povo, com o arco-íris de Noé, né, o Senhor com Noé. Nós fizemos um desenhozinho e colocamos o versículo ali da referência bíblica, e o Senhor falou, nunca mais o arco-íris está aqui como, né, e aquilo eu acredito que como ficou na minha memória, ficou na dele também. A gente cria memória, né, nos nossos filhos. E com certeza os seus devem ter, pai, lembra quando a gente fazia... E é isso. E a gente queria que ele tivesse essas memórias, né? E graças a Deus ele hoje não está tão assíduo numa igreja. Eu até entendo, meu coração dói com algumas coisas, mas ele tá... Não se distancia do caminho do Senhor. Tem o compromisso de ser dizimista, que aprendeu lá pequenininho, o valor do dízimo, da oferta. Então, isso enche meu coração de alegria.
Eu acho que é o que vale a pena, né? São as sementes que a gente planta no coração dos Vou filhos. tentar pescar ele aqui para a água da vida. Então, olha, tá... Precisando de gente aqui. Ele tá, não vou dizer que perdido, que ele hoje é corretor, então ele trabalha muito, trabalha aos domingos também, ele e a esposa. Mas os dois, olha só que bonitinho, eles estudaram juntos no Fundamental 1, na Escola Modelo Cristão. Depois no Fundamental 2, cada um foi para uma escola. No colégio se encontraram novamente, estudaram juntos. Mas cada um foi cuidar da sua vida. Anos depois se reencontraram, se casaram. Então eu conheço minha nora, aquela que eu orei sem saber que era ela, lá de trás, que eu orava, Senhor, abençoa a esposa do meu filho, Jesus. Mas nunca pedi ninguém específico, lógico. Até porque, né? A escolha seria dele. E anos depois a gente vê a boa mão do Senhor na vida da gente em todas as coisas. Isso é muito bom. Os dois tiveram uma base cristã, né, na mesma escola, e hoje são casados, amam ao Senhor, têm um compromisso com Deus, são dizimistas. E o coração da mãe, né? Vou falar nisso, aqui por trás aqui está o Ítalo, pastor Ítalo, me ajuda aqui na igreja, meu filho, e que me deu de presente 2 netinhos da terceira caminho. Eu não vou dizer que eu estou com inveja, porque vai participar também. Na hora que quiser fazer alguma pergunta, tá bom? Fique à vontade. Elzinha, quando que você deu esse up, que você começou assim na parte amadora, ajudando com Libras e tal, quando que deu esse up aí? Que você depois, você vai contar alguns testemunhos seus aí, que você já andou aí com gente famosa, você já andou com trabalho de TV, mas qual foi o up, você lembra? O start foi, deixa eu ver, eu acredito que tenha sido, eu fui convidada para trabalhar na Secretaria da Pessoa com Deficiência. Na verdade, eu fiz os cursos de Libras, estou ali no contato com os surdos todo o tempo, mas eu conheci, nesse contato com os surdos, eu conheci uma moça que tinha uma escola, que ela era professora numa escola de crianças com deficiência. E era uma escola, essa escola ainda está ativa, é uma escola que só recebia crianças que a PAI não queria, a ACD não queria, porque são todas crianças com múltiplas deficiências. E ali eu tive contato com surdos cegos, né? Porque eu disse, quando eu havia apresentando a questão da surdo-cegueira, na acessibilidade, nas normas da ABNT, que eu ia para ter contatos com surdos, não trabalhava, eu estava ainda ali, né, engatinhando. E eu falei para ela, mas surdo-cego, querida, surdo-cego não vive, vegeta. Porque tudo que a gente tem de informação de mundo, a gente adquire ou ouvindo ou vendo. Ou santa ignorância, só que não. E aí ela é muito querida. Não, tem umas outras formas de comunicação. Aí eu falei, eu quero ver. Na minha curiosidade, eu nem era professora ainda, eu estava engatinhando todas as áreas ali de formação. E eu fui conhecer essa escola, chama-se a RIMSA, e me encantei com o trabalho. Me encantei com o trabalho das crianças, porque lá não tem uma criança que tenha uma deficiência só. São todas com deficiências associadas, principalmente deficiências sensoriais. Sim. Ou surdez, ou cegueira, ou autismo, ou essas síndromes diversas que atingem a área sensorial. E eu me encantei com aquele trabalho, né? E comecei a ser voluntária nesse lugar, sem trabalhar em lugar nenhum. É uma escola particular? É uma escola particular, mas tem apoio do governo, né? Eles recebem o apoio da Prefeitura de São Paulo. E aí eu conheci surdos cegos nessa época. E eles fizeram o primeiro curso de formação de profissionais na área e eu participei. Porque eu fiz amigos surdos cegos. Eu entendi que as pessoas não se comunicam ou não recebem informações só através da visão ou da audição. Nossa, muito interessante. Surdo cego. Muito. Eles recebem informação através do tato, através do olfato, através do paladar. São várias outras. Eles não enxergam, não falam, não. Se eles aprenderam a falar antes da surdo-cegueira total, eles se comunicam por voz. Né? Mas aí são diversas formas de comunicação. 16 aproximadamente. Caramba. Sem contar a fala e a audição. Tem o surdo-cego que nasce surdo-cego, tem o surdo-cego que torna-se surdo-cego por meningite. A meningite faz muitas vítimas de surdo-cegueira. Né? A criança geralmente entra em coma e quando volta do coma, Ellen Keller, que é a surdo-cega mais famosa que a gente conhece, ela visitou o Brasil, é uma norte-americana.
Ela teve uma professora, ela tinha uma família, ela era de uma família financeiramente privilegiada, e essa família contratou uma professora que tinha baixa visão para cuidar dessa menina, dessa criança, porque ela teve uma doença, acredita-se que tenha sido meningite, né? E quando ela voltou do coma, ela nasceu uma criança sem deficiência, e quando ela voltou do coma dessa doença, dessa febre muito alta, ela voltou sem ver e sem ouvir. E a família era desesperada com ela. É um filme que tá aí, se vocês quiserem uma dica para tem nada para fazer no final de semana, vai ver a história de Um Milagre de Annie Sullivan. Annie Sullivan foi a professora dela. E essa professora, então, se dedicou, porque ela acreditava que uma criança, não é porque é cega e surda, que não tem um cognitivo perfeito. E essa criança tinha um cognitivo, Helen Keller tinha um cognitivo perfeito, eu acho que até acima da média, né? Porque ela era uma criança muito curiosa. Só que ela era uma criança que não tinha controle, porque como você vai se comunicar com uma criança surdo-cega que você fala, gente, deixa aí, eu vou dar comida, água e dar banho e deixa crescer, vamos ver o que dá. E Annie Sullivan tinha algumas experiências com crianças já com surdo-cegueira, provavelmente, e ela foi contratada para só ficar com essa menina. E ela foi criando os conceitos e educando essa menina. Vale a pena ver o filme, não vou dar spoiler porque é muito legal. E você vê que Helen Keller depois escreveu livros, visitou presidentes, visitou países, adulta surdo-cega. Então ela tem um histórico de vida maravilhoso. Uma história linda dela, tanto da Annie como dela. Sim, as duas, assim, uma história de superação. Então, e a gente vê tanta gente hoje, né? Vê, ouve, anda com as perninhas, tem todos os bracinhos, cognitivo perfeito. Ó céus, ó vida, ó reclama de tudo, né? Acorda pra vida, gente, vamos viver, sabe? O Senhor te deu perfeito aí, né? Independente dos problemas da vida que todos temos e superamos, né? Estamos aqui, estamos vivos, então o Senhor está te dando todas as manhãs, a minha oração, Senhor, muito obrigada pela noite, só porque eu deitei e dormi, mas eu acordei porque o Senhor me sustentou, agora cuida do meu dia. Cuida da minha agenda, cuida do meu dia, cuida da minha vida. Isso é a melhor coisa. Porque a gente sabe que o que vier é com permissão do Senhor e o mal que se levantar não significa que você vai ter a vida perfeita. Sim. Não é. De jeito nenhum. A gente sofre, a gente chora. E depois a gente vai falar um pouquinho do Outubro Rosa, que eu já sei. Sim. E eu vou contar a minha experiência nessa área também. E é isso. E aí você me perguntou quando foi o start. E por ter a formação na surdo-cegueira, nós temos, eu sempre fui de São Paulo, né, e morei aqui. Nós temos um conselho de pessoa com deficiência aqui que tem um trabalho muito, junto à prefeitura, tem um trabalho bem ativo. E temos a Secretaria da Pessoa com Deficiência aqui em São Paulo. E tínhamos 2 surdos cegos que trabalhavam no conselho e ninguém sabia se comunicar com eles. Acho que o Senhor guardou para mim. E no tempo certo, eu tinha um amigo que eu tinha feito um curso, uma oficina de Libras num outro momento, porque eu não parei de me aprimorar. Depois daquele curso básico na igreja. E a gente fui conhecendo outras pessoas, outros surdos, outros intérpretes. E um dos intérpretes trabalhava na Secretaria da Pessoa com Deficiência e me convidou para entrar na secretaria. Eu entrei na secretaria da gestão do Kassab, no último ano de gestão do Kassab. O Kassab saiu, entrou o Haddad. E cada prefeito que entra traz a sua equipe de secretários, né? E ele trouxe a doutora Mariane Pinotti, que o pai dela foi meu cirurgião há anos atrás, assim, um tempo atrás. E ela é uma pessoa muito querida, muito humana. E tinha muito, na área da deficiência, ela tinha muita visão clínica, né? E ela entendia que a necessidade das pessoas com deficiência estarem no lugar que quisessem estar. Então ela foi a primeira secretária que eu vejo assim que começou mais ativa na área da acessibilidade, que até então nem se falava. Hoje faz parte dos ODS, né, dos Objetivos Sustentáveis aí, da Agenda COP30, que a gente vai discutir, vai ser quando? Vai ser daqui a pouco, em novembro. Agora, né, na Amazônia. Um dos objetivos do desenvolvimento sustentável está na área da acessibilidade. Sim. Então, eu estou na moda. Libras está na moda, a acessibilidade está na moda. Principalmente depois que a ex-primeira-dama... Sim. Ali foi um negócio bacana, aquele discurso do presidente. Aquilo foi, assim, eu vivo algumas experiências na área que outras pessoas talvez não entendam, né? Essa semana eu vivi uma experiência de emoção muito forte novamente. É um surdo, ele é estilista e ele
apresentou os modelos dele na São Paulo Fashion Week. Eu até coloquei no meu Instagram. Gente, eu não tenho como não me emocionar, porque eu sou da época onde São Paulo não tinha acessibilidade. Sim. O surdo ficava dentro de casa, ele não tinha nem escola. Nem escola. Porque não tinha Libras, as professoras não sabiam como se comunicar com aquela criança. Se ele fosse para a escola, dava um papelzinho para ele amassar e um lápis para ele rabiscar e fica aí no cantinho. Hoje existe todo um programa na área da educação para as crianças com deficiência, não só para as crianças com deficiência física, com comprometimentos de manual ou de braço, já tem material adaptado para essas crianças escreverem. Para todas as áreas já existem profissionais que acompanham essas crianças em sala de aula, né? Existem cursos específicos, existem espaços, existem ONGs e as pessoas podem estar em contato com a sociedade, porque ele não é um bicho, ele tem o surdo cego, a gente tem um cognitivo perfeito. Crianças eu conheci nessa escola, eu conheci o Gabrielzinho ficou surdo cego com 5 meses, 6 meses. E o Gabriel é uma criança, hoje ele não é mais uma criança, ele deve ter a idade do Henry, porque eles brincaram juntos, mas ele cresceu surdo cego nessa escola Rimsa. E a gente ali foi conceituando as coisas com ele, tudo, tanto comida quanto objetos, quanto coisas abstratas, metáforas. A gente vai ensinando essa criança do básico, né, o que é um copo, porque a criança tem a dignidade de poder ir no banheiro, fechar a porta, fazer o número 2 sozinho. Tem, gente. Por que ele é obrigado a mãe sentar junto, ficar ali constrangedor para ele, né? Principalmente uma criança que tem o cognitivo perfeito. Então a gente ensinava todas essas coisas, que foi uma das coisas que me encantou na Rimsa. A Rimsa não via limites. Tipo, essa criança nunca... Não, isso lá não existia. Então, assim, crianças que chegavam, que aprenderam a andar com muita dificuldade, porque o instinto levou essa criança a ficar de pé, porque a mãe deixava no berço, dava uma mamadeira, limpava, trocava, higienizava e botava de novo ali. Assim, essa criança passou por anos. E quando se via nesse tratamento, né, com essa oportunidade na escola, a criança em meses já estava andando, pedindo, escolhendo comida, que era uma das coisas que a gente, né, ensinava, que o arroz não vem pronto no prato, né, que o leite não vem na caixinha ali, a caixinha, né, você vai no mercado, acabou. Quantas crianças não conhecem uma vaca? Hoje ainda conhecem por conta da tecnologia e os acessos, mas eu lembro que teve um tempo atrás que as crianças pensavam que a vaca era a caixinha. Né? O leite vinha na caixinha. Então, enfim, e essa escola me encantou por isso, porque eles não tinham limites. O fato de você não limitar o conhecimento de uma criança, você dá a ela a oportunidade de se desenvolver. Eu fui então convidada, por ser profissional na área de surdo-cegueira, a trabalhar com esses surdos cegos na secretaria. Só que ali, como eu era intérprete de Libras e guia intérprete, foram acontecendo as oportunidades. E eu conheci mais surdos profissionais, surdos da área de educação, que já estava crescendo, alguns professores surdos que estudaram em escolas específicas, alguns que a família tinha uma condição financeira um pouco melhor, colocavam essa criança na fono desde pequenininho. Continua surdo, mas tem uma outra maneira de se comunicar. Então essas crianças já estavam adultos. Então tem a Laila, uma amiga querida, que se você vir Laila, um beijo, te amo desde sempre, ela é surda, trabalha na secretaria e ela foi muito minha amiga, muito minha parceira, muito generosa, ela andou comigo em todo esse tempo de secretaria, então eu aprendi muito numa convivência íntima com ela, de dia a dia de trabalho, né? Tanto a respeitar as limitações, como a respeitar a identidade surda, que é um povo dentro de um outro povo. Sim. Né? E aí comecei a ir a lugares, a conhecer pessoas, e aí já não deixou de ser um envolvimento político, porque eu estava na secretaria, então alguns discursos do presidente, os candidatos à presidência na época, eu participei, foi quando eu conheci o Lula pessoalmente, porque eu era intérprete da secretaria, ele vinha para São Paulo fazer campanha e eu participava junto com o pessoal do partido, o Haddad era do partido, então ali já começou um contato, mas eu não podia imaginar um dia parar, né? Sim. Enfim, não parou ainda não. E ali foi o começo dos contatos mesmo, e aí as oportunidades de trabalho, o mercado de trabalho foi crescendo e mudou novamente a política, foi quando o Dória assumiu, né, a prefeitura de São Paulo, depois saiu e foi, o Bruno Covas assumiu, mas nesse período já estávamos aí
já bem evoluídos, as escolas bem evoluídas, a Secretaria de Educação também na área do ensino e na área da acessibilidade, muita coisa se desenvolveu. E com a velocidade da tecnologia, empurrou tudo na mesma velocidade, e a gente vive isso. Isso eu acredito que tenha sido uma coisa positiva. E aí foram acontecendo as oportunidades de trabalho, conhecendo mais temas. Na TV assuntos. Também você chegou a participar de programas? Nessa época não muito ainda. Aí eu comecei a trabalhar na secretaria, eu conheci uma empresa que faz cinema. E eles eram muito fortes em Brasília. E aí pediram indicação, eu já tinha ido a Brasília com conferência com os surdos cegos, participando como guia intérprete. E aí você vai fazendo uma rede de amigos, né? E aí essa empresa abriu aqui em São Paulo e eles pediram uma indicação de um intérprete de Libras. A empresa de Brasília me indicou, porque havia me conhecido através do trabalho da secretaria. Enfim, comecei a gravar cinema, filmes de cinema, que ficavam estocados lá, não tinham nem onde exibir, mas tinha-se uma esperança que um momento certo chegaria. Então começávamos assim, engatinhando na área de cinema. Aí algumas empresas começaram a fazer comerciais com acessibilidade, com audiodescrição para o cego, narrando as cenas, os ambientes, né? E aí começou a aparecer Libras também aos pouquinhos. E aí foi crescendo a coisa. Quando aconteceu a virada já trabalhava bastante, tanto com cinema. Essa empresa é responsável pelo closed caption, que são essas legendas na TV, que você escolhe ler ou não. Essa empresa faz, eles têm um estúdio que ali ao vivo, toda a programação, eles estavam ali digitando. Hoje tem chats que fazem, né? Mas nessa época, tempo atrás, era no dedinho ali do profissional. E eles fazem várias emissoras. E aí com os debates da TV, e já o crescimento, já começando a aparecer os intérpretes de Libras, como eu era intérprete de Libras lá, eles já me enviaram para alguns debates. Assim, alguma coisa bem lenta, né? Na área da prefeitura, depois para o governo do estado. E aí chegou os debates de presidência da República, que eu tive a oportunidade na primeira eleição que o Bolsonaro assumiu. Eu não participei, eu participei de alguns debates, mas ainda assim, muito comum, como um serviço muito natural, até porque a política não estava tão acirrada, né? Direita, esquerda, não estava ainda tão fortezinha, mas a mídia não estava assim tão polarizada. E no discurso, quando o Bolsonaro assumiu, a Michele levou daqui de São Paulo uma surda para ser secretária, para ser ministra secretária na Secretaria de Pessoa com Deficiência lá nacional, na Secretaria Nacional. Isso já foi, assim, uma revolução, porque os surdos estão sempre no segundo lugar. Sim. A maioria dos surdos trabalham onde? Na produção. Por quê? Porque ele é surdo, nada distrai a atenção dele, então ele é rápido aqui na produção, né? Ele tem um ótimo trabalho. Mas sempre num subcargo, né? Numa condição, assim, inferior, como se ele não pudesse ocupar outras profissões, outros lugares. Enfim, a eles também foram dados os cursos com intérpretes de Libras, as faculdades começaram a ser obrigadas. No governo Lula foi regulamentada a lei de Libras, né? Que o governo do PT sempre foi um governo que trabalhou com minorias. E já tinha uma turma já nessa luta, né? E foi regulamentada a lei de Libras. E aí, para os profissionais, as escolas e faculdades tinham, a partir de 2019, 2022, tinham 10 anos para ter... para se preparar para oferecer os cursos, né? Para ter profissionais para poder oferecer os cursos. Então, os exames para saber se o profissional era proficiente ou não, era um teste de proficiência, que era oferecido na época, as pessoas se inscreviam, faziam o teste, passavam ou não, e aí podiam assumir cargos de ensino da Libras, de intérpretes de Libras, mas não como profissão. Essa profissão foi regulamentada há um ano atrás. Profissão de intérprete de Libras não havia. Então. Recente. É tudo muito recente nessa área, né? Enfim, mas tudo isso foi crescendo, graças a Deus, porque aí os surdos também podiam dizer: eu quero fazer, sou formado, já tenho o 2º grau completo, eu quero estudar na faculdade. Faculdade, está aqui o documento, você é obrigado a me fornecer um intérprete para me acompanhar. E isso foi outra grande abertura, porque os surdos já podiam se capacitar num nível superior.
e muitos aproveitaram. Então eles começaram a ocupar espaços também de destaque, né? Não só na área profissional, arquitetos, surdos. Hoje eu conheci um médico no Rio de Janeiro, mas médicos que se comunicam em Libras já começaram também a se interessar. Então começou a crescer o mercado mesmo. E aí, por essa empresa, pela MAV, que hoje é MAV, eu comecei a participar dos debates de uma forma tímida, mas já com Libras, porque os surdos já cobravam isso, porque já estavam ocupando um lugar na sociedade, já queriam participar mais, e as pessoas começaram a valorizar que até então o voto das pessoas com deficiência era tipo café com leite, você vota se você quiser. Ele é cidadão, ele quer votar, ele quer estar ali, ele tem uma opinião, ele tem uma escolha também, né? E aí isso tudo foi criando força, essa árvore foi crescendo, os galhos ramificando e o tronco tornando-se mais robusto, né? E isso tudo foi muito legal, porque eu participei desse processo aqui da cidade de São Paulo. A doutora Mariane começou a pedir para que nós fôssemos aos eventos culturais. Até então eram pouquíssimos eventos que tinham intérprete de Libras. A virada cultural em São Paulo, ela começou a contratar intérpretes e eu, como da secretaria, eu e Karina, que era uma amiga minha, Karina, beijo amiga, te amo, que é parceira também desde sempre, começamos nas viradas em São Paulo e aí os projetos com Libras, porque a secretaria tem que ter serviço para o governo, você tem que, né, o prefeito, e aí, o que você tem de novo, o que você trouxe de novo? E uma coisa boa na área da pessoa com deficiência da nossa secretaria foi isso, a doutora Maria me deu muita força e isso cresceu. E hoje os intérpretes, as viradas culturais, todos os eventos em São Paulo é obrigatório intérprete de Libras. E se o artista famoso que está no palco, se ele não quiser um intérprete, ele ou não faz o show ou paga uma multa. E isso é muito bom, porque assim, o surdo tem que estar onde ele quiser, né? Isso é muito bom. Então foi esse crescimento com a ascensão do presidente Bolsonaro na presidência da República. Michele tem um parente na família que é surdo, então ela não é intérprete, ela usa Libras. Ela usa Libras, né? Acho que uma vez ela comentou isso, que ela não era profissional. As pessoas falam, gente, mas ela não sabe Libras. Ela não é profissional, ela não é intérprete, ela sabe Libras. E melhorou muito mais ainda depois desse tempo, porque ela tinha essa visão do surdo poder estar onde quiser. Ela viveu a falta de acessibilidade na pele, na família. Né? Ela viveu a onde ela estava, ela fazia questão, né? Sim. Se era ele que estava falando, se era outra pessoa. O presidente Bolsonaro levou 2 intérpretes para Brasília, a Elisângela e o Fabiano, que são colegas. Também os dois são do Rio de Janeiro, e um outro intérprete que, se eu não me engano, é daqui de São Paulo também faziam parte da equipe. Ele montou uma equipe de Libras para acompanhá-lo. Então, todos os discursos, muito justo isso, porque até então o surdo tinha que ficar, mãe, estão falando o quê? É o que é, cara? Né? E a família fica, a resposta da família, todos eles são unânimes em dizer que a mãe fala assim, pera um pouquinho, principalmente quando é aquele jornal nacional que o presidente fala, e aí o surdo, o que aconteceu? Espera um pouquinho. O que aconteceu? Espera um pouquinho. Aí termina a notícia. Então, agora me fala. Não foi nada. Foi só mudou uma lei aí, alguma coisa assim. Aí o surdo, eles todos, a reclamação é unânime. Como assim? Entrou no ar, assim, cortou a programação para anunciar uma coisa assim, de importância. Se sentem sempre subtraídos, sempre atrás na comunicação. Comunicação é tudo, né? É porque a gente não tem ideia, né, Alzinha, do que está acontecendo, porque Deus nos fez com toda a capacidade normal, comum. Mas sabe uma coisa que me chamou bastante atenção? Todo mundo que está me assistindo sabe que eu sou palmeirense, né? Eu estou gravando hoje aqui depois daquela paulada. Só sinto muito. Só pode sentir. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção foi a mãe de um menininho palmeirense que ela foi captada por uma câmera de televisão e ela ficava do lado dele narrando o jogo. Eu falei, mas que coisa mais estranha, né? E aquilo aí, depois o Palmeiras descobriu ela tem um camarote que chama, né? Camarote, né? Ela tem um camarote lá no Allianz Parque. Eu vou te contar quem é ela. Ah, é?
Que legal. Ela é minha amiga. Sério? Na Que verdade, legal. a Silvia, ela trabalhou nesse período com a doutora Mariane, ela era assessora da doutora Mariane nessa época. Hoje ela é secretária da pessoa com deficiência da cidade de São Paulo. Que legal, eu não sabia. Desde 4 anos atrás, ela entrou no outro mandato, Aham. né, do prefeito, quando o Bruno assumiu, a trouxe para São Paulo. Na mudança política, ela ficou uma época fora de São Paulo, mas sempre na área da deficiência, porque o Nicolas, ele é cego e autista. Isso. Tá um moço, a gente conheceu o Nicolas, assim, um catatauzinho na secretaria, brincando com a gente, assim, junto. E a Silvia hoje é secretária da pessoa com deficiência. Você vê? Ó, é palmeirense roxa. Só tem um defeito. Dá um jeito de trazer ela aqui, hein? Poxa, podemos falar. Vamos conversa com ela, hein? Vai ser dupla alegria. Vou falar, ela por tê-la aqui por ser palmeirense. E ela tem um compromisso muito grande mesmo Sim. com a área da acessibilidade, né? Não só pelo fato de ter o Nicolas, mas é realmente uma imagem ela levou, né? Dela o Palmeiras levou ela para, acho que até para fora do país. Sim, esse ano mesmo ela estava no Palmeiras Mundial do Palmeiras. Sim, né? Ela participa, ela é muito ativa. Que bacana, que legal. Porque, na verdade, ela está levando a bandeira da acessibilidade. Sim, não sim. só como palmeirense, Sim. o clube, eu acredito que foi uma estratégia extremamente inteligente, porque vivemos em tempos de inclusão mesmo, do direito das pessoas. E o Nicolas é palmeirense roxo mesmo. Legal, é de verdade. É de verdade. É interessante que eu conheci o Alisson naquele aquele tour que eles fazem lá dentro, né? Sei. E o meu outro filho pediu a noiva em casamento lá dentro. Olha só lá no banco do Abel, lá, né? Então, lá a guia que estava lá nos orientando, ela mostrou a preocupação do Allianz, né? Não só do Palmeiras, mas da estrutura, com um local para obeso, local para cego, local para... Muito bacana, né? Os acessos de elevador pertinho da cadeira. Sim, eu achei isso show de bola. Com certeza tem dedo da Silvia, porque assim, tem muitos lugares, hoje todos os shows que acontecem, os grandes shows, The Town, Lollapalooza, Tudum, esses grandes eventos que acontecem aqui, todos têm área para pessoa com deficiência, todos têm a sala não seria bem uma sala de descompressão, mas onde o autista pode estar no evento, mas ele tem o abafador, ele pode curtir o som, o evento, no ritmo dele, na paz dele, sem surtar, sem precisar estar no meio daquela muvuca toda. Todos os ambientes são acessíveis, tem uma fiscalização para isso, agora em São Paulo. E o prefeito Ricardo Nunes, não estou fazendo campanha não, mas o fato dele ter mantido a Silvia na secretaria é um trabalho. Hoje tem um centro TEA em São Paulo, não tem lugar nenhum isso. Aqui, pertinho aqui ali na Santos Dumont, ali perto do aeroporto, tem o Centro TEA, sabe, com especificidades da deficiência mesmo, da síndrome, né, que no caso não é uma deficiência, é uma síndrome, mas específico mesmo para esse atendimento. Legal. Então é um olhar carinhoso, mas muito respeitoso. Né? Joia. E o Palmeiras, com certeza, eu tenho certeza que a Silvia não deixaria passar. Todos os shows lá tem intérpretes de Libras, muito legal. Você, a semana passada, quando a gente começou a agendar, né, para gravarmos, você estava na São Paulo Fashion Week, é isso? Não, na semana passada eu estava. Nossa, eu te contar, minha agenda foi Você citou 4 eventos, eu falei, a mulher tá famosa mesmo. Eu estava na São Paulo Game Show, na Brasil Game Show. Game Show, isso. Nessa que é tipo CCXP, né, aquela feira de jogos e muita coisa. Acabou, o Brasil teve a Expocine, por essa empresa que eu trabalho. Não, a Expocine foi antes, depois veio a Game Show. Foi uma sequência. A Expocine eles têm um congresso, né, que eles fazem a apresentação dos filmes que serão lançados. E eu trabalho muito com a MAV, porque eu faço, se você for no cinema, você vai me ver na tela de cinema. Eu sou famosa, não sou, mas eu tô lá na cena do cinema. Porque aí é que tá essa vantagem da acessibilidade, né? Tem crescido muito. Então, ontem eu estava de novo numa discussão sobre acessibilidade no cinema, mas enfim, hoje muitos filmes são gravados em Libras. Existe um aplicativo que o surdo leva para o cinema e ele tem o filme em Libras aqui do celular e o filme está lá na tela apresentando. Ele entrou no cinema, ele sincroniza, porque senão todo mundo assistiria o filme em casa, baixa o aplicativo. Não, então não, você só sincroniza o aplicativo dentro do cinema.
ele sincroniza e ele acessa esse filme que ele escolheu para ver em Libras, ele acompanha em Libras aqui e as imagens no telão. Não é o mundo ideal, mas para quem não tinha nada, porque os filmes com legenda, tem legenda que a gente não consegue acompanhar, porque a legenda não passa, ela pisca, e você que lute para conseguir acompanhar o enredo do filme, não é isso? Imagina para um surdo ver o filme, ler a legenda naquela rapidez que passa, o português não é Libras, né? Ele ainda depois vai fazer a tradução e contextualizar aquilo. Então, o filme está apresentado em Libras e tem audiodescrição. Os cegos têm ido muito ao cinema. O cego vai no cinema ver um filme fazer o quê? Ele não vê nada. Gente, vamos parar com isso, porque ele tem direito de se divertir, de se emocionar, né? E às vezes até mais do que a gente. Sim, e é muito legal, porque assim, tem pessoas que não têm deficiência auditiva ou visual, mas que aproveitam o aplicativo e se beneficiam daquilo. Porque às vezes tem detalhes ali que cena, a mulher abre a porta, no fundo um quadro escuro, às vezes são coisas que você ouvindo, você ali no filme, você não se tocou do detalhe. A audiodescrição te trouxe toda a cena e você está acompanhando em tempo real. Né? E para o surdo, ele vai ter a contação da história em Libras, na telona ou visual, e a história em Libras, contada em Libras, aqui narrada em Libras, por mim ou por outros intérpretes. Somos uma equipe. E não é o mundo ideal, mas muito melhor do que já está. Não vamos desprezar os ganhos, né? E é bastante interessante, até a tecnologia desses aplicativos, a possibilidade de ter crianças com autismo, crianças com dislexia. Porque às vezes com dislexia você já não lê na mesma rapidez, ou você lê entendendo já de uma outra forma, né? Para contextualizar a coisa. Então, essas acessibilidades beneficiam não só, mesmo que a rampa, né? Você fala, rampa, gente, vai ter rampa no lugar. Hoje talvez você não precise, você consegue subir a escada. Mas se a gente não partir antes, a primeira saída é envelhecer. E aí você vai, né? Uma rampa, Deus, te louvo pela rampa. Eu já sou essa. Eu já sou. A gente vai passear, vamos para onde? Tem lugar para sentar? Tem água para beber? É confortável. Então, é isso. Né? Algumas coisas trocam de lugar, mas a gente passa a dar valor a outras coisas. Você tem uma pergunta, Ítalo? Eu queria perguntar, assim, aqui eu não sei se vai dar para me ouvir, que eu não liguei o microfone. Mas eu queria perguntar se você já enfrentou algum tipo de dificuldade, assim, de alguém desvalorizar, tipo, não vem não precisa fazer, algo assim, é comum para vocês que trabalham? É triste, mas é comum, eu vou te dizer que sim. Essa história dos palcos é muito engraçada, né? Falo o nome ou não falo o nome? Não vou falar. Porque agora ele é cristão, ele está na igreja, o coraçãozinho dele é de Jesus, eu acho que ele agora mudou. Mas tem um cantor famoso de uma dupla famosíssima. E ele diz assim, intérprete no palco nem pensar, porque o palco é para os artistas. Intérprete e artista não é. Fica lá. Ou assim, ele não permitia nem que subisse no palco. Hoje o coração dele é de Jesus. Eu espero que já esteja depilado. Achava que ia atrapalhar. Mas se tu pensar, ele não. Teve alguns eventos assim que... assim, tem a intérprete... Às vezes a gente fica chateado, porque às vezes é alguém que você gosta muito, né? Mas tem... eu não vou falar também. Eu fiz uma virada cultural do ano retrasado. Se você quiser saber quem é a dupla, vai ver quem estava se apresentando lá na Paulista ano retrasado. A dupla que fez a virada. 2 famosíssimos, eu gostava muito, dupla sertaneja, os bestes aí. O cara quase me derrubou do palco, assim. E nós não estávamos no palco na frente, porque na virada que acontece na Paulista, aquele palco é imenso. Ele tem mais de 20 metros de extensão. Então os artistas ficam lá na frente e o intérprete de Libras vai para o público nos telões do lado. Mas a gente filma aqui atrás, assim, eles estão lá na frente, a gente tá aqui com uma câmera na gente. Primeiro ele mandou tirar a luz, depois ele mandou tirar a câmera. Aí eu surtei, primeiro porque eu gostava muito da dupla. Mas eu fiquei tão inconformada, eu fiquei triste porque eu falei, eu pedi para ir naquela virada a trabalhar,
Aí um dos empresários que estava lá passou com um carrinho, passou por cima de mim. Aí eu falei, quer saber? Bem feito, sua tonta. Aí falei pro empresário dele, olha, você tem razão, eu sou tonta, eu podia estar na minha casa, com a minha família, comemorando, passando, mas não, escolhi vir aqui ver fulaninho e fulano, e tô aqui, ó, né, passando raiva, porque nem o meu trabalho eu vou fazer. Eu vou receber do mesmo jeito, mas ela é seu. E saí do palco muito brava, muito brava. Mas acontece com uma certa frequência até, porque às vezes não é o artista, sabe? Nesse caso foi o artista, da outra vez também foi o artista, mas tem casos, muitas vezes, que é a equipe de produção do artista, né? Que é um lugar que você chama atenção mesmo. E se você der uma busca na internet, você vai ver intérpretes de Libras que dão show. Não tenho essa característica, não é o meu jeito lá funk, eu falo, gente, por favor, alguém que eu vou fazer uma tradução xoxa, porque a tradução de Libras não é só os sinais, que é a letra da canção, mas é toda uma comunicação, né? Então, se você não tem aquele ritmo, aquele gingado ali que pede a música, se você não tá no clima, fica faltando alguma coisa. Então, poxa, tem tanta gente que faz maravilhosamente bem. Poxa, vem aqui, eu não tenho essa vaidade. Graças a Deus, não tenho, pode vir aqui, o lugar é teu. Na fala eu faço, mas aqui na hora das músicas, da performance das músicas, né, que é a comunicação total da coisa, né? Tem intérpretes, você já viu do Pintinho Pio? Não tem performance, mas é legal. Eu nem sei quem é intérprete, mas ela, sabe, o Pintinho Pio, todo mundo viralizou. Eu recebi umas 200 vezes daquele lá da intérprete de Libras. Porque a capacidade dela cognitiva, porque ele fala que tinha uma galinha, depois tinha galinha, tinha um porco, depois tinha um porco, uma galinha, e ela vai trazendo os sinais aqui no ritmo da música. Então, assim, é desafiador, sempre. Mas na questão das vaidades dos artistas, temos. E não são só artistas. Inclusive igrejas. Tem palcos, tem lugares da igreja não deixam, né? Que pastores... O pastor Davi era um que não gostava. Não gostava, né? Mas o pastor Davi, vou defender meu pastor, porque ele, olha, o relógio na mão direita, gente, ele é do profundo do coração eternamente. Então, eu entendi. Ele falava assim, Elzinha chama muita atenção. Porque quando eu comecei, né, eu tava na igreja. E eu fazia, quando o coral se apresentava, na igreja da Lapa, eu só apresentava Libras. Ou caso eu tivesse um surdo, eu ficava bem discretamente no cantinho ali, passando a mensagem para ele. E tinha a Letícia, uma menininha que eu chamo uma moça, e eu ficava muito com ela, mas com a Letícia então eu sentava do lado. E ficava mais conversando, contando a historinha da pregação para ela, trazendo na linguagem dela, mas não perdi a oportunidade. Mas ela queria bater papo, falar de outras coisas, a gente falava de outras coisas e falava das coisas da igreja também. Então... mas é comum. O pastor Davi achava que chamava muita atenção. Ele dizia... E dizia o foco da pregação, foco, né? as pessoas vão olhar. E o pior que eu não mesmo, né? Engraçado, você não vê, você não escuta? Olha lá, tá olhando pra mim pra quê? Sabe? Não precisa ficar... Mas chama atenção. E principalmente, por exemplo, às vezes uma piada ou outra, uma brincadeira ou outra que o pastor faz, todo mundo, pro intérprete, pra ver como é que o intérprete vai resolver aquilo. Né? É muito comum quando em show, em stand-up, alguma coisa assim, piada com palavrão, ninguém nem olha pro artista, olha pra você pra ver como é que você vai decidir a coisa. Como é que você vai resolver a questão. Essa é interessante. Então, você perguntou um start, eu acho que um start pra mim foi isso. Foi na doutora Mariane, na primeira virada cultural que teve em São Paulo, quer dizer, já tinham tido os outros, mas sobre a administração dela. Ela pediu para que eu e Karina fizéssemos o palco daquele pessoal do CQC. Lembra-se? Eles tinham um humor ácido, mas eles são excelentes, assim, brilhantes, inteligentes. E a gente pegou o palco deles. Foi um palco na Sé, foi de madrugada, começou meia-noite. E assim, mais de 20 mil pessoas. Quantas pessoas eu aprendi com a minha professora, primeira professora de Libras, que foi a Wilma. Wilma, um beijo, amiga, querida. Na Igreja Batista de Cotia. Ela dizia assim, quando você for interpretar, falava para todos os alunos, você tem que pensar assim, ó, tudo cabeça de cebola. Ninguém tá entendendo nada do que eu tô fazendo aqui. Então eu vou fazer o meu melhor pro surdo. Julgamento das pessoas, as pessoas te olhando, despreza. Esse aqui é o sinal de desprezar. Pega no nariz e joga fora assim, é isso aqui. Tipo, deixa pra lá, tudo cabeça de cebola. Então eu acostumei. Primeiro que eu fui Joias de Cristo, fui da bandinha, então eu já cresci
nos palcos da igreja, né? Porque criança de igreja é isso. Criança de igreja tem essa vantagem, né? Tem isso. Já você canta, sabe falar. faz participação. Sabe falar corretamente, a menos que o pastor seja uma pessoa. O pastor Davi tinha um português irretocável. Você, assim, era prazeroso. É uma das coisas que eu descobri que eu tenho. Ele era da época do Billy Graham, né? Sim, assim, ele tinha uma eloquência, né? E outros pastores, o pastor Dutra também, tinha um português perfeito. Então, tudo isso vai fazendo parte da nossa formação. Então, criança de igreja já cresce falando certo, escrevendo correto, né? E também já com esse contato com todo mundo, porque... Desinibido. Na escola se desenvolve. Exatamente. Aí nesse palco da virada se aqueceu. Eu falei, gente, Karina do céu, o que vai ser de nós? Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos tirar foto com todo mundo, vamos aproveitar, chegar na hora, a gente vê. Não dá pra sofrer por antecipação. E foi um desafio. E tem uma foto minha aí, eu e o Rafinha Bastos, né? Lá da virada. Não vou entrar nos detalhes, porque foi palavrão e ele, como é que você faz? Ele falou, mas pra mim será outra coisa. Não, mas não é. E aí quando eu fiz o sinal, ele virado pra mim, e eu com o pezinho em cima de uma caixa que tinha lá, ele é muito alto, ele virou pra mim da distância, pouca distância, e na hora que eu fiz o sinal, o intérprete o fotógrafo do UOL pegou. Postou nas redes. Mas são coisas que acontecem. Eu sou uma pessoa que sou fiel. Né? Eu acho assim, não é meu o discurso. Então, para o bem ou para o mal, não é meu o discurso. Eu fiz Lula, eu fiz Temer, eu fiz Dilma na campanha, eu trabalho com muita gente que tem ideologias completamente opostas ao que eu acredito e ao que eu vivo. Para mim, o meu limite máximo, que foi o que eu sofri e que aquilo ali eu disse, só se eu não souber para eu fazer novamente. Foi uma palestrante que fez apologia à pedofilia. E eu tenho filho. Para mim aquilo foi uma violência contra mim. Foi o único momento que eu me senti aviltada. Eu cumpri a minha obrigação, o meu compromisso de profissional ali. Mas ali foi uma violência contra mim, porque ela fez uma apologia, ela era da prática e ela fez um discurso totalmente favorável e assim, aquilo para mim foi o máximo. Eu falei, Senhor, nunca mais. Se eu souber que é esse tema, outros tantos que não me... O povo adora falar, não me atravessam, né? Não, vamos dizer, não me tocam pessoalmente, porque eu tô ali como... só tradutora mesmo do discurso e não como proprietária da palavra e nem defensora da ideia. Eu faço, mas algumas coisas, esse foi um discurso que foi muito pra minha cabeça. Como fazer a apologia ao aborto, essas coisas que nós como cristãos não dá para aceitar, né? Você oferecer o púlpito da sua igreja a alguém que tem essa ideologia, né? Eu não concordo, mas eu vou deixar vir falar que não. Algumas coisas nessa área eu ainda faço porque é uma questão de informação, ou sempre tem um debate, sabe? Sempre tem alguém que fala, pera, não é assim. E aí você fala, obrigada Jesus, porque eu tô aqui trazendo tudo que a pessoa que concorda, que até torce, que apoia, mas alguns discursos agora eu me dou o direito de não fazer, sabe? Eu tive uma pessoa... que eu fiz a campanha dos presidentes, essa última campanha que foi muito acirrada, Lula, Bolsonaro, e aí uma pessoa que trabalhava comigo me disse assim, eu sou do PT. Se o nosso candidato assumir, você aceitaria trabalhar em Brasília com ele? Eu falei, não. Mas é Brasília. Eu falei, não me seduz. Mas você não vai querer nem saber o salário? Eu falei, não vou querer. Porque realmente não é alguma coisa que eu tenho. Eu não vou ter prazer nenhum em estar ali. As pautas são contra o nosso pensamento cristão, né? Pode pensar o que quiser e vai fazer, porque a gente sabe que o mundo não está assim. A gente conhece a palavra, né? Assim, não, Satanás está influenciando o mundo. Não, o mundo está mergulhado na casa do capeta. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Está lá, está lá. Né? É um verbo muito forte. Tá terrível, mesmo. Sabe? Então, se eu posso, enquanto cristã, escolher uma outra coisa, eu vou me abster.
vou me abster. Eu não concordo com alguns discursos, muita coisa que eu não concordo eu faço, até porque eu sou profissional, mas assim, piadas, palavrão, mas você faz tudo fácil, não é o meu discurso, é o discurso da pessoa. Mas assim, de alguma forma eu me abstenho daquilo, não eu passei uma escola muito complicada. Eu trabalhei 1 ano na Câmara de Vereadores. Nesse período da doutora Maria ainda, eu saí, passei 1 ano na Câmara de Vereadores, fui trabalhar com um vereador que ele é umbandista, espírita e psicografa, tal, coisas assim. Eu fui rebelde, porque aquele trabalho da secretaria foi o Senhor que me deu, não tinha dúvidas. Eu recusei por 3 vezes ali, porque eu estava acompanhando uma pessoa que estava fazendo um tratamento seríssimo de saúde. Eu falei, gente, eu não posso, se vocês tiverem alguém... Quando eu entrei na secretaria, chamem outra pessoa. Não, nós vamos esperar você. Então, eles me esperaram por praticamente quase 3 meses. Um cargo público. Foi o Senhor me deu. Eu não estava concursada, eu estava contratada. Mas foi um lugar que todo mundo almejava e foi para mim, o Senhor guardou para mim. Então eu sabia que aquele lugar era meu. Quando eu saí e fui viver essa experiência na Câmara de Vereadores, eu saí a convite de uma amiga, tal, que ela tinha ido para lá, não vem para cá, blá. Vou, aceitei. Mas eu paguei o preço, porque eu fui trabalhar com esse vereador. Até então eu não sabia quem ele era e qual era a prática dele. O Mário, eu vou te dizer que foi 1 ano, ele sabia que eu era cristã, então todos os lugares que tinha sessão espiritual ou que tinha, era eu que ia. Ele fazia sessões dentro da sala dele de vereança. Caramba, eu não sabia nem que podia fazer isso lá. Pode tudo. Tem um vereador aí que tem uma banheira de uma jacuzzi lá dentro. Meu Deus. Né? Coisas assim que o povo não sabe, outros não sabem, abafado, porque eu nunca visitei também o gabinete da pessoa, então, enfim. Mas assim, fazem. E eu vivi absurdos de 1 ano, mas era como... E eu cega, insisti ainda, eu completei 1 ano lá. E aí a doutora Maria Neuzinha volta para a secretaria, eu voltei para a secretaria. E quando eu olhei para trás, eu fiz, que lugar podre de lama que eu vivi, que eu chafurdei. Eu sei que ali eu tive contato com um surdo que tentou se matar, estava preso, eu fui a intérprete dele na defesa, com um advogado, graças a Deus o processo dele foi revertido, que o Senhor tem tanta misericórdia da vida da gente, que Ele te usa no lugar. Às vezes você vai, você nem sabe, e lá Deus tem uma pessoa. Exatamente. Vai por causa dessa pessoa. Eu acho que foi pela misericórdia de Deus, sabe? O Senhor me preservou ali, mas usou a minha vida ali também, sabe? Eu voltei depois, tudo bem, passou, mas eu trago como uma experiência complicada. Foi você tá ali, você não está ali nas trevas. Você está ali com a luz, você é a luz ali naquele lugar. Ali. Exatamente. Até que as pessoas sabem quem você é. Eu não precisava estar vivendo aquilo, né? Eu vivi aquilo por rebeldia, porque eu falei, eu vou sair, não fui mandada embora. Eu escolhi, falei, não, eu vou sair, vou lá e tal. E eu achei até que eu ia ser definitivo. Não, eu voltei para a secretaria, fiquei mais um tempo, fiquei mais 5 anos e saí depois. Antes de você contar a tua experiência particular, que a gente está chegando já na reta final, nossa, agora eu fiquei curioso aqui. Como é que você interpretaria a Dilma empacotando o vento? Saudando a mandioca. Pega o vento na caixinha, guarda. Aí o surdo olha pra você e fala assim: o que essa mulher tá falando? Caixinha, vento, guarda? É isso? Às vezes ele fala assim, ó, a intérprete, ó, tá ruim, tira ela. Não, mas foi ela que saudando a mandioca. Ninguém merece. Mas ela não tem umas coisas que Jesus, misericórdia. Umas coisas complicadas. Agora conta um pouco, eu não sabia desse particular que você comentou antes da gente começar a gravar aqui, porque a gente quis se trazer em outubro para homenagear as mulheres, né? Aqui a gente fala e promete e traz mesmo, né? Não é que nem por aí, não. Vou falar das mulheres aí, mas na hora H não chama para isso, não chama para aquilo. Aqui a gente chamamos em março. Quem não assistiu aí o mês de março especial, inclusive foi as mulheres que entrevistavam, né? Muito legal. Mas você comentou alguma coisa aí, eu quero que você fique à vontade para falar aí sua experiência. Foi bastante interessante. Agora eu vou até contar assim, meio que pro Ítalo também aqui, porque o Ítalo nem viu você saber dessa notícia. Na minha opinião, eu achei que você havia me convidado porque você conhecesse um pouquinho dessa história. Eu estava na Igreja da Lapa, inclusive nesse período.
E hoje, quando eu cheguei aqui, estando conversando com teu pai, foi que eu conversei. Eu falei, mas você sabia que eu tive um problema com câncer de mama? Ele, não, eu não sabia. Eu falei, eu achei que você havia me convidado por conta disso. E não foi por conta do mês das mulheres. Mas, puxa, que oportunidade boa. É um testemunho que eu tenho comigo e é muito forte, para mim é muito forte, porque eu compartilho com tantas pessoas hoje com câncer, né? Que a gente vê ter câncer e, assim, muitas amigas com diagnóstico de câncer de mama, e que o Senhor tem permitido que tenham o diagnóstico do meu lado, lá nesse tempo na escola, no tempo que eu passei lá em Itapecerica na escola, 2 ou 3 amigas com esse diagnóstico, e que bênção, que alívio, que gostoso que é falar de boca cheia, falar, eu tô aqui, Jesus cuidou de mim. Eu tive, depois que eu tive o Henry, eu sempre notei alguns nódulos na mama, mas não doía, eu fui levando. Você conheceu o Osias, que foi presidente da mocidade? Conheci. Você conheceu o Zeni? Conheci o Zeni, conheci. Amiga minha, querida do coração, assim, ela era mais velha do que eu, mas nós tínhamos uma afinidade muito grande. E quando a Zeni teve um câncer de mama, e quando ela adoeceu, nós sofrimos muito. Sofri muito com ela, muito. Ela fez a cirurgia, teve um tempo de pós-cirúrgico muito complicado, mas ok, se restabeleceu, ficou em pé, mudou-se, casou-se, mudou para Palmas e ela teve um câncer de intestino. Eu me casei, de intestino não, de fígado. Mas, enfim, ela foi embora, eu era solteira, ela também, então nós tivemos um bom período juntas. E ela teve esse câncer de mama, teve um tempo de restauração muito complicado, mas sarou, tudo bem, foi embora. E teve depois essa metástase que apareceu. E ela veio para São Paulo fazer uma consulta, um tempo antes de pegar esse segundo diagnóstico, e ela me falou, então, eu tô aqui fazendo uns exames de novo. Ela conheceu o Henry era bebezinho, ela segurou o Henry no colo, o Henry era um bebê gordo. E ela falou, segura do lado de cá, porque aqui é o lado que eu fiz a cirurgia e tal. Mas ela estava bem. Passaram, ela veio, fez os exames, foi embora, e nós não tinha essa história de celular, de viver se falando sempre, nos falávamos de vez em quando. E eu acordei numa madrugada, um primo dela ligou, Elzinha, se identificou, eu sou o primo da Zeni, eu tô te ligando pra dizer que a Zeni faleceu. Meu Deus, não sabia. Eu tive um troço, assim, eu passei mal, eu chorei, mas eu falei, me conta isso, como? Aí ele explicou, ela teve uma recidiva do câncer, que na verdade foi uma metástase, o tumor primário dela foi de mama, e aí ela teve esse tumor agora no fígado e ela não quis tratamento. Ela falou, me deixa morrer em paz, porque ela sofreu muito para se recuperar depois da cirurgia. Tanto na químio, e a gente estava muito junto, eu acompanhei muito esse sofrimento dela, porque ela fez todo esse tratamento aqui em São Paulo. Enfim, eu fiquei muito chocada, muito triste. Enfim, passaram-se os anos. O Henry tinha 5 anos. Eu sabia o que eu tinha, eu sentia os nódulos, mas eu falei não, porque eu só lembrava de Ozeni. Eu falei não. Eu cheguei num médico ginecologista nos exames periódicos normais. Quando ele examinou, ele já pediu os exames, eu quero esse exame com urgência. Faça particular, porque eu quero com urgência. Eu fiz o exame, em 3 dias eu trouxe o resultado. E ele assim, como estamos aqui, eu aí no seu lugar, ele abriu o meu exame, ele abriu a gaveta, pegou, eu estou te encaminhando para o Hospital das Clínicas, pegou o telefone, por favor, eu preciso de um atendimento com urgência. A moça te respondeu amanhã de manhã às 7. Eu aí, já, fui sentando assim, ele fez, está aqui a sua carta, amanhã às 7h, 7h30 no Hospital das Clínicas. O seu caso é sério, não espere mais. Eu peguei a carta, olhei e falei para ele, eu não vou. Ele falou, mas você tem um filho, se não for por você, vai pelo seu filho. Você não sabe o que vai acontecer. Diante de uma dessas? Como assim? Você vá pelo seu filho. Eu falei, tá bom, doutor, muito obrigada. Peguei a carta, saí, era na Vila Pojuca, eu morava ali na Vila Pojuca. Saí, peguei a carta, sentei na rua, chorei até não ter mais lágrimas. Eu falei, eu não vou.
eu não vou porque como que eu vou? Eu vou morrer, eu vou começar um tratamento de um câncer e eu vou morrer. Aí eu pensei, bom, eu tenho a noite inteira pra pensar, eu vou embora pra casa. Aí eu olhava pra cara da criança, só lembrava dele dizendo, pelo teu filho. Eu falei, quer saber? Eu vou, né? Eu tenho um diagnóstico, que não é, e ele me disse, isso não é uma sentença de morte, é um diagnóstico. Que você nem tem certeza ainda, você vai fazer todos os outros exames, porque eu fiz foi mamografia e aquele outro tipo punção, né? Né? Não tinha feito punção ainda, foi só os primeiros exames. E aí nas clínicas sim, aí eu fiz todos os exames nas clínicas. E aí, pra minha surpresa, eu não tinha um nódulo. Eu não tinha mais mama, eu só tinha nódulos. Meu Deus. Vários tipos de vários, né? Enfim, fiz a punção, sofri muito. Mas eu olhava pra cara do meu filho e lembrava do doutor me falando, doutor Antônio, seu filho, pelo seu filho. Eu falei, tá bom, eu vou. Fiquei 2 anos em tratamento para redução ou para ver se alguma coisa acontecia. E aí era um tumor BIRADS 4, que já é um câncer. Até o BIRADS 3 é sugestivo de malignidade. A partir do 4 é maligno. O meu era BIRADS, o meu não. Aquele que estava lá era BIRADS 4. Fiquei 2 anos em tratamento, fiz a cirurgia. Enfim, foi... Quem estava na época no comando de um programa de atendimento à saúde das mulheres era o Dr. Pinotti, pai da doutora Mariane, que posteriormente veio a ser minha chefe. E ela era médica formada recentemente. Então, o nosso reencontro, anos depois, foi assim, muito gostoso também. Mas, enfim, e ele era um homem à frente do seu tempo. Ele tinha sido ministro da Saúde e foi aqui secretário de Saúde aqui em São Paulo. E ele estava tomando conta desse programa de saúde das mulheres, no Hospital das Clínicas. Então, ele, vamos fazer cirurgia? Você tem algum problema? Porque eu era muito magrinha e tinha pouca mama. Você tem algum problema de tirar as mamas e colocar prótese? Eu falei, eu vou ficar maravilhosa. Uma pessoa, porque aí eu já tinha outra cabeça. Eu sofri, chorei. Falei, bom, vou me tratar. Então, aí ele falou, então. E ele tinha essa maneira carinhosa, né? Ele não te trazia a sentença de morte. Ele te trazia a possibilidade de vida enquanto mulher e melhor do que você estava desse estado para cá. Então ele dizia, você não vai ter mais dores. Eu tinha dia que eu dirigia, porque eu tinha muitas dores, mas calada, porque eu falava, eu não sei o que é isso, não quero saber. Então, enfim, eu fiz a cirurgia e o Senhor é um Deus de detalhes. Na minha vida, o pai sempre foi, eu digo para todo mundo, gente, eu não ando sozinha. E eu tenho certeza do cuidado de Deus, não como filha preferida, daquela que o Senhor fala, olha, não encosta nela não, vai mais para lá. É essa que eu sou. Porque veja o que eu passei nesse programa. Tinha as mulheres que faziam as cirurgias, tinha o tratamento todo, né? Todo. Se precisasse de prótese, você colocava a prótese, era o acompanhamento 100%. E eu me internei para fazer essa cirurgia no dia 10 de julho. Foi uma cirurgia das 7 da manhã às 5 da tarde. Nossa. Extremamente invasiva. Mas antes disso, o que aconteceu? Ele falou, olha, vai ser assim. A gente então vai fazer, você vai passar por psicólogo, que nada é decidido assim. Você vai passar no psicólogo para saber se realmente você tem capacidade de fazer essa adenomastectomia bilateral. Era num só. Mas ele falou, para que a gente vai esperar acontecer num segundo? Os hormônios estão aí. Você fabrica. E nesses 2 anos de tratamento apareceram outros nódulos. Alguns não malignos, outros que a gente só via que estava lá, mas como já havia uma consulta já para pretensão da cirurgia, enfim. E eu, tá bom, vamos, passei pela psicóloga, fiz todo o caminho necessário. E aí o cirurgião plástico trouxe um catálogo, na época um catálogo de próteses alemãs. No Brasil só tinha, isso foi há 25 anos atrás. No Brasil só tinha silicone líquido e aquela prótese lisa. Esse catálogo de próteses era silicone gel, da prótese corrugadinha e não transparente. Olha o cuidado de Deus. Eu escolhi a minha prótese, eu quero essa. Eu não quero ser a titiolina, mas vamos melhorar aqui, já que vai fazer, vamos, né? Enfim,
Eu fiz a cirurgia, as próteses chegaram, eu fiz a cirurgia, adenomastectomia bilateral. Não houve necessidade de limpar linfos e nada, porque mesmo depois dos exames, eu não tinha raízes, eu não tinha só a cirurgia, por ter sido uma cirurgia total, que raspou totalmente o tórax. Então, eu não precisei fazer quimioterapia, o próprio tratamento já foi a resposta. Enfim, eu tive uma recuperação excelente. Se eu disser para você, eu tive um dia de dor. Não, eu não tive nada de dor. Eu tive todo um acompanhamento de fisioterapia e fiquei maravilhosa. Enfim, mas no meio disso tudo, eu sempre fui da igreja, eu sempre fui cristã. É importante dizer isso, nunca saí da igreja. Mas você sabe que foi um período para mim na igreja, com os irmãos, eu acho que foi o período, um dos mais difíceis da minha vida. Porque crente, olha, é Jesus na nossa vida, porque o raça que a gente fala, eu vou pro céu viver com o irmão, então filho, você vai pro céu. Então você tá na igreja é porque você tá melhor aí. Cara, eu vou te dizer, o raça que é crente. O raça que é crente. Nossa, mas precisa ver que é isso, né? Porque então. Quem pecou, né? Você. Quem pecou, Senhor? Foi ele ou foram os pais dele, né? Então. É triste. Sabe? E a condenação das pessoas, sabe? Olha, veja aí se não tem algum pecado encoberto. Querida, eu não vou confessar, né? Pra você. Sabe? Então os julgamentos foram. Eu fui muito incentivada, recebi muito acolhimento do pastor Davi, da família, não tenho o que falar. Mas o povo cruel, que é o povo cristão, irmão, você é cristão. Os legalistas, né? Você é cristão, está acompanhando, tenha misericórdia, seja a irmã da sua irmã, seja a companheira, seja aquele que apoia, sabe? Seja o suporte, porque quando a gente vê o versículo, né? Suportai-vos uns aos outros, fala, nossa, vou ter que suportar. Não, não é o suportar de aguentar, não. É o suporte de estar ali, ó, segurando, botando para cima, né? E as mulheres são muito cruéis, não são só, mas dentro da igreja, gente, eu vivi uma situação assim muito difícil, muito difícil. E olha, então o Senhor vai te curar, porque se o Senhor não curar, Deus é Deus, Ele faz do jeito dele, no tempo dele. Eu estou aqui 25 anos depois para dizer que Deus foi Deus na minha vida como sempre foi. Ele me permitiu passar pela cirurgia. Eu entrei, quase 10 horas depois eu saí, grog, 3 dias depois eu estava em casa e foi só me recuperando. Essa foi a estratégia do Senhor para me curar. Exatamente. E se Ele não tivesse me curado, Ele não teria sido menos Deus na minha vida. Lógico. Porque é um túnel que quando você recebe o diagnóstico, a portinha do túnel abriu. Você olha lá dentro, está escuro. Não cabe mais ninguém, tá? É só você. Você e Deus. Então é um período de quebrantamento, de oração. Todo mundo diz que quem entra no câncer e sai, você sai diferente. Sai mesmo. Sabe? Porque eu passei ali esses 2 anos de tratamento e de gente orando, né? E o Senhor respondeu as orações de todos. Eu não toquei. Não respondeu, de repente, naquela forma milagrosa como as pessoas esperavam. Como faz com muita gente. Fez na minha casa, fez com meu filho. Sabe? Curas assim milagrosas, fez. Mas comigo, aprove o Senhor fazer de uma outra forma. Então, mas por que, né? Que Deus... Eu vejo as minhas amigas hoje, vou passar pela cirurgia, talvez vá, querida. Mas não é a tua sentença de morte, sabe? E se for, amém. Ninguém foi criado. Lázaro, o Senhor ressuscitou Lázaro. Lázaro está andando por aí porque eu não tenho notícia. Ele morreu depois, né? Sim. Então não tem ninguém. Todos nós vamos passar por esse momento complicado, sabe? Mas tem experiências que nós vivemos, essa experiência na minha vida, eu não tenho dúvidas, foi e continua sendo para a glória do Senhor, sabe? Então assim, se você não tem Deus, é a hora, querida. É a hora, chega outubro rosa, ai, o Senhor vai me curar. Soubemos a notícia da filha do Pelé, não sei se isso é verdade, porque não foi minha amiga, não tive contato com ela. Mas segundo alguns dizem que ela teve realmente o câncer de mama e ela dizia, o Senhor vai me curar. Foi um testemunho desse período, num dos dias dos exames, eram exames periódicos. Um dos dias eu estava na fila e a gente ia com um pessoal que ia já para ficar internado. Numa desses exames que eu estava, entre 5 ou 6 mulheres, 3 iam ficar internadas e eu estava no exame periódico. Tinha uma delas que dizia assim, eu tenho promessa de cura, o Senhor vai me curar.
eu não vou passar pela cirurgia. Eu pensava, ela o Senhor pode curar de várias... Eu sempre queria isso, que o Senhor pode operar de diversas formas. Ela estava com a mala, Omar, com a mala. Ela dizia, eu não tenho mais mama, eu estou toda corroída. O meu câncer está no estado avançadíssimo. Mas eu tenho promessa de cura. Eu não vou ser operada. Ela foi naquele dia para ser internada. Porque ela tinha passado por todo o processo. E as meninas diziam, para menina, o Senhor vai te curar, tudo bem que Deus vai te curar. Mas Deus pode te curar na cirurgia, até as que não creem, porque né, a gente sabe que na hora que a coisa aperta, todo mundo clama por Deus, né? Até o ateu, o avião vai cair. Ai, Jesus, me guarda. Então, enfim. E as mulheres todas ali, né? Diziam para ela, mas Deus tem várias maneiras de curar. Ela dizia, não, vocês não estão entendendo. Eu não vou passar pela cirurgia. Mas a sua cirurgia é hoje à tarde. Você está aqui para se internar, ou no máximo amanhã de manhã. Ela, ok, o médico mandou, eu obedeci, vou continuar obedecendo. Mas eu tenho promessa de que eu não vou passar pela cirurgia, eu estou crendo nisso. E eu lá esperando, porque a minha era consulta, tá? Passaram todos, ela foi chamada na sala. Esta mulher saiu da sala, ela dizia assim, chorava e dizia, glória a Deus, eu não falei. Ela foi para ser internada. Tava tudo certo. Aconteceu alguma coisa ali na hora da internação que o médico falou para ela, não, você não vai ser internada. Sua cirurgia não é amanhã, não. Ali não tinha erro, gente. Ali era tudo tão detalhado, o controle era tão, né, porque é SUS, é aquela coisa assim que hoje tá mais bagunçado, mas ali era um negócio muito rígido mesmo. Eu olhei pra cara dela, eu glorifiquei ao Senhor com ela. E eu disse, eu creio que ela vai ser curada. O plano de Deus para a vida dela. Exatamente. E o Senhor tem diversas maneiras de fazer. Então, assim, faça todos os seus exames. Não seja negligente. Eu fui negligente durante muito tempo, por medo. Que eu olhava meu filho e dizia... Eu não passava nem no marido. Vai casar de novo? Vou para casar. Mas meu filho, quem vai cuidar do meu filho? Meu Deus, meu filho, eu nunca te pedi... ainda era desaforado. Eu nunca te pedi um filho para morrer agora, deixar meu filho com 50... Não. E aí o Senhor foi tão misericordioso comigo. Eu entrei no vale, passei pelo túnel sozinha, porque é você e Deus ali. Saí do outro lado clamando, fiz todo o processo de cura. Eu não tive rejeição de prótese, eu não tive nada, eu não tive uma dor daquele dia. Com referência à cirurgia, não. Foi tudo perfeito, foi o plano de Deus para que eu passasse naquele caminho. Então o Senhor tem diversas maneiras de curar? Tem. O Senhor tem. Creia, Ele pode fazer um milagre de hoje para amanhã, você dormir com... Eu tinha um limão aqui. Eu sonhava, eu amei, Senhor, se for assim, Senhor, eu recebo. Mas se não for, existem outras formas do Senhor fazer. Não seja negligente com a sua saúde, se cuide. Outubro Rosa está aí, várias igrejas, a Assembleia de Deus do Brás está com um ônibus fazendo mamografia, outros lugares tem aí caravanas fazendo os exames. Não seja negligente. Medo, foi a minha oração daquele dia. Senhor, eu estou com medo, mas eu vou, a partir de hoje, todas as vezes que eu te disser, estou com medo, aumenta a minha fé. E muitas vezes eu disse, Senhor, eu estou com medo. Que vai apertando, né? O exame vai chegando e nada, né? E você fica... Como cristãos, a gente espera o milagre mesmo acontecer. E eu dizia, não aconteceu. Mas e se o Senhor não tiver para mim? Não vive um dia de cada vez. Isso. É o que a palavra nos ensina. É assim que a palavra ensina. A ansiedade é pecado. E não é a ansiedade. O que é a ansiedade senão o excesso de futuro? Né? A depressão é o excesso de passado. E a ansiedade é o excesso de futuro. Não seja ansioso. Medo, tenha. A ansiedade um pouquinho vai ter ali, porque se o Senhor colocou, até um determinado ponto Ele permite que nós sintamos. Mas não a ponto de duvidar do que o Senhor pode fazer. Amém. Sabe? E nem deixar esperando, não, Ele vai me curar. E o caso da filha do Pelé foi esse. Ela ficou esperando, ela disse que o Senhor ia curar. E ela acabou falecendo. Também não sei se era... Mas ela poderia não ter sido negligente, ter feito tratamento. Então, se Deus colocou os médicos, a gente caminha como essa mulher aí, né? Vai até o fim. Ela foi até o fim, que foi para mim foi um desafio. Eu trago para a vida, né? 20 anos depois eu conto a história dela. Então, assim, querida, se trata, se cuida. Seja de mama ou qualquer outro diagnóstico. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos, né? Eu digo para todo mundo que se eu não fosse crente eu ia ser muito louca. Dá para ver, né? Pelo quantidade do que eu falo. Mas é isso. Vale a pena servir ao Senhor. Amém. E o Senhor
só para resumir, fechando, depois de tudo isso, realmente o Senhor me levou a lugares de honra. Eu tive a oportunidade de fazer a campanha do presidente Bolsonaro, muito pessoalmente com ele. Ele, gente, eu amo. Presidente, estou orando tanto por você. Das pessoas que você conheceu, talvez seja o mais importante, vamos dizer assim? Não graduando. Sim, eu acho que sim. Eu, antes do lado de estar com os meninos, eu fiz o Alice Cooper, né? O Alice eu fui Cooper. Ele esteve no Brasil, ninguém sabia. Nem eu sabia. Eu fui para um trabalho e no fim cheguei lá, era um bate-papo com o Alice Cooper, que foi maravilhoso. Então, assim, várias pessoas importantes. O Senhor tem sido tão misericordioso. Até o hino do Corinthians, lá no Corinthians Nacional, eu fiz, gente. Olha só que privilégio. Mas Deus é bom em todo tempo, isso que é o mais importante na vida da gente, né? Que joia. Eu vou já aqui dizer para você que eu espero que o Senhor te abençoe, te leve a lugares altos, que o teu programa alcance pessoas e corações sedentos, né? Pessoas que precisem ouvir histórias reais, porque né, é fácil a gente ver, alguém falou, eu nem sei quem foi. Pode falar comigo, meu Instagram, Elzinha_Alves, pode seguir, tá tudo lá. Depois você vai deixar todos os seus contatos, as suas redes sociais, passo pra você. Porque o pessoal vai, com certeza, querer conhecer um pouco mais. Tô aí nas Libras, continuo, tô na Igreja da Lapa com o Ministério de Surdos, com mais de 30 surdos, que olha, que fruto maravilhoso, né? 30 anos depois, tantos anos depois, 30 surdos na Igreja da Lapa. Já temos 6 surdos batizados lá, membros da igreja desses últimos 2 anos. E o Senhor continua aí, vamos aí até quando o Senhor nos der fôlego de vida. Vamos lá, vamos trabalhar. Aqui na igreja nós tivemos um rapaz, ele já faleceu faz um tempo, mas ele parece que foi vítima da meningite, né? E é engraçado que ele se aprontava e vinha para a igreja. Sim. E a gente não tinha ninguém. E às vezes eu falava e olhava para ele. Você sabe que ele aprendeu muita coisa que eu falava. E ele, com a mãe, ele conseguia se comunicar mais ou menos. E um dia no acampamento, vou falar isso para a gente encerrar, ele foi com a gente. E eu levei um colega meu que trabalhava naquele Ligue Táxi, que não tinha aplicativo. Então a empresa ligava, o cara ia buscar a gente de um hospital para outro, que eu trabalhava fazendo manutenção. E eu falei para ele, eu quero que você vá no acampamento comigo, era para ir a família inteira. No fim foi ele sozinho. E a gente chutando bola, e a bola caiu perto desse rapaz. E ele, chuta aí. O cara surdo, muito, né? Sim. Chuta aí, o cara tá atirando comigo. Eu falei, cara, ele não ouve. Ele é surdo. Aí ele vai, é verdade? Eu falei, é verdade. E a mãe e tal? Eu falei, a mãe tá aqui, inclusive. Esse cara era da Igreja Batista do Jardim Brasil. Ele conseguiu convencer a mãe, que já era uma senhora, já tinha uma certa idade, a levá-lo. Ele fez o trabalho lá com eles, se batizou na igreja. E depois ele voltou para cá. E ele pegou essa sensibilidade, ele sabia ler, aí era melhor ainda, porque a mãe aprendeu a se comunicar com ele. Então é uma experiência bacana que eu tive. Uma experiência maravilhosa. Absurdo, tem alma, as pessoas não pensam nisso, né? Não pensa. Crente não pensa. Porque crente gosta do mundo. Na igreja, tua igreja tá lindo, parabéns. O espaço aqui tá muito aconchegante, tá muito lindo. Gente, venham. Venham conhecer Grave. Aqui é perto da tua casa? Vem aqui. Você precisa estar num lugar onde pregue a palavra, o evangelho seja pregado, o evangelho de Jesus. Conheço, pastor. Prega Jesus. Pode vir. É sobre isso. Legal. Mas, gente, é isso. E outra coisa, só pra terminar, não é feio falar surdo não, tá? É surdo mesmo. E as pessoas falam, mas surdo, coitadinho, não é feio. Não, eles gostam de ser, não é surdo mudo, porque eles falam. Eles têm, alguns falam, mas eles têm as cordas vocais preservadas, né? Mas é surdo. E surdo tem alma, e precisa ser salvo também, precisa conhecer de Jesus. E como ouvirão se não há quem pregue? Verão. Eles não ouvirão, mas verão através das nossas mãos. Amém. Elzinha, obrigado pelo papo. Eu sabia que a gente ia passar do horário, que é muita coisa, muita conversa. E olha que a gente tinha mais coisa para te perguntar, mas o nosso horário avançou. A gente faz um número 2. Vamos fazer o número 2, que é legal, né? Pode convida_cast.2, porque a gente tá marcando algumas pessoas que a gente quer que volte. Inclusive uma irmã aqui da igreja, que ela ficou cega, ela não nasceu cega. E ela foi uma das primeiras que nós entrevistamos, né? E ela conta muita coisa, a gente ri muito com ela. E quando eu falei que você viria, ela falou, eu quero conhecer. Então um dia que você puder vir aqui ao culto, você me avisa com antecedência, porque ela faz questão de te conhecer. Eu aviso com antecedência. Depois eu vou passar o podcast dela aqui pra você ver. Eu quero ver. Vai ser muito show de bola. Vocês estão no YouTube já, né? Já, sim. Vou acompanhar, vou ver. Legal.
Obrigado, viu? Pelo teu tempo. Curte, compartilha e chama os amigos para assistir. Isso. Obrigado, Elzinha. Obrigado eu te de coração. Foi uma honra. Amém. Muito obrigada pelo convite. Nossa. Fiquei muito feliz. Legal. Pessoal, divulga. Hoje foi um podcast com duplo assunto aí. Testemunho de vida, exemplos. Eu espero que você tenha gostado e reparte e pegue. Você que é mulher, pegue o conselho que ela deu aí. Outubro Rosa é para chamar a nossa atenção. Até o nosso próximo Convida Cast, uma outra pessoa que Deus vai preparar. Jesus te abençoe, Jesus te guarde a você e a toda a tua família. Jesus abençoe a vida da Elzinha, a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo. Queremos fazer um Quarta Convida bem bacana, o Quarta Convida Podcast, onde nós vamos ter uma pessoa entrevistada. Vamos sair um pouco desse formato comum, convencional, vamos para esse formato do podcast.